Bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria. Hoje nós vamos falar de modelos de inovação. Vamos começar a entrar agora um pouco mais a fundo sobre o entendimento do processo inovativo com a evolução do capitalismo, que é algo que a gente tem falado há algum tempo. Então, hoje nós vamos tentar, o objetivo da nossa aula, tentar apresentar essa evolução desse entendimento desse processo de inovação. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da inovação, como ela foi mudando o entendimento ao longo do tempo, como os formuladores de política, como os próprios inovadores, como os governos viam essa proposição, essa forma de fazer com que se aumentasse o processo inovativo ao longo do tempo. Essa ideia surge e ela é evoluída nesses modelos que eu estou apresentando para vocês. Hoje na aula nós vamos falar de 3 modelos e vamos deixar o 4º modelo, que é o importante para nós no momento atual, que a gente utiliza muito para entender esse modelo de inovação, para a aula que vem, para um vídeo que vem, ok? Esses modelos vão ser falados hoje e é importante entender que essa evolução foi importante, foi sendo considerada dentro de todo esse aspecto de uma economia capitalista pelo próprio entendimento daquilo que a gente falou na aula passada, que a inovação é o principal motor do desenvolvimento econômico de longo prazo. Então, apesar de no curto prazo poderem existir determinadas outras forças que podem promover desenvolvimento econômico, foi se entendendo que o processo natural de desenvolvimento ele se dá nessa economia capitalista pelo processo de inovação, pelas novas formas de se considerar e de se fazerem as coisas. Então, esses modelos vêm tentar aumentar a eficiência desse processo de inovação, vêm tentar aumentar a capacidade de uma economia inovar. Nós começamos a entender essa análise, nós começamos a estudar isso a partir do primeiro modelo que foi se desenvolvendo e foi se entendendo como um modelo importante nesse processo de inovação, que é o modelo de inovação linear. O modelo de inovação linear ele pode ser considerado o primeiro modelo teórico, formal, que tentou explicar a relação entre ciência e tecnologia e como a relação entre ciência e tecnologia se dá com a economia. Nós não temos, de maneira clara, o entendimento de quando esse modelo surgiu dentro dos cânones teóricos dos modelos econômicos. Mas nós sabemos que pela evolução do próprio capitalismo, pela evolução da própria situação econômica e dos desenvolvimentos econômicos e tecnológicos, ele remonta a um período muito próximo de quando a ciência ela passa a ser muito importante para a inovação, que seria mais ou menos no final do século XIX e XX, principalmente com a segunda revolução industrial, que ela modifica bastante a forma de produção na Grã-Bretanha e também agora nos Estados Unidos, e se intensifica com a Primeira Grande Guerra, quando os processos de luta, os processos de esforço de guerra, de doutrinas de guerra, ele vai começando a se modificar de um processo mais baseado no homem para um processo mais baseado na máquina. E isso vai mostrando a importância com que você tem que se considerar esses processos científicos, esses avanços científicos, dentro dos avanços tecnológicos e dentro do próprio conceito de economia como um todo. Eu trago aqui a citação do Godin, de 2006, mostrando que esse processo ele vai se intensificando principalmente nos Estados Unidos e vai mostrando para o governo, para os formuladores de políticas, a importância de desenvolver uma organização da pesquisa industrial. E essa importância ela vai se traduzir num momento, numa modificação institucional, que é a inauguração da divisão de pesquisa industrial dentro do governo, para buscar promover melhores métodos de organizar a ciência em prol da produção. Esse processo ele vai ser intensificado e a Segunda Grande Guerra ela catapulta ainda mais esse entendimento. E esse modelo de inovação linear, ele vai ser promovido, ele vai ser promulgado, ele vai ser defendido por Vannevar Bush. Eu trago aqui a citação de um texto muito famoso do Bush, do Vannevar Bush, não é o presidente Bush, tá? Nenhum dos dois Bush, é um outro. E esse texto, esse link que eu manda para o texto que ele manda aqui. O que acontece? Com o fim da Segunda Guerra, é proposto dentro do governo americano uma definição e é pedido um relatório para falar o seguinte: como que nós podemos prover melhores resultados para a nova inovação?
Bush faz esse relatório falando que a ciência é a fronteira sem fim. É o próprio nome, né, do relatório, dizendo que é importante promover a ciência. Está se mostrando os próprios desenvolvimentos americanos e germânicos na Segunda Guerra Mundial, tanto que a gente tem toda essa história das questões éticas e morais que são trazidas depois da Segunda Guerra, com os pesquisadores alemães vindo para os Estados Unidos. Temos muitos filmes sobre isso, muitas questões que podem ser trazidas à tona, mas se mostra que a ciência é muito importante para promover o desenvolvimento. Ok? E o aumento das tensões da Guerra Fria vão promover ainda mais. Existe uma luta agora científica e tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. E toda essa luta ela vai ser catapultada pelos avanços científicos. Bush vai defender isso e Godin, aqui que eu trago, ele vai mostrar que os estágios do desenvolvimento desse modelo, desse entendimento da ciência aplicada à tecnologia, dentro desse modelo de evolução linear, de inovação linear, desculpa, ele é basicamente entendido em 3 estágios diferentes. Um estágio primeiro, onde se entende uma relação entre ciência básica e aplicada. Um estágio posterior, onde você vai adicionando uma ideia de desenvolvimento, que é uma união com a questão industrial. E um outro estágio que você vai dizendo que não é só o desenvolvimento com a questão industrial, é a questão de mercado. A gente vai vendo como que isso vai se desenvolvendo ao longo desse tempo. Esses estágios, esse desenvolvimento, eles se desenvolvem, eles se apropriam, eles se abastecem pelo próprio entendimento do que significa cada um desses estágios. No primeiro estágio que a gente está falando é o entendimento da relevância da pesquisa básica para a pesquisa aplicada. Acho que é muito claro isso para vocês, o que significa básico aplicado. O básico, basicamente, é um trabalho teórico, experimental, que não tem aplicação específica, ele não tem uma geração de aplicação para o mercado específica. Ele é um conhecimento básico que ele funciona para o próprio fim. É como se nós falássemos sobre a relevância do entendimento da radioatividade, a relevância do entendimento da física clássica, a relevância do entendimento das teorias das partículas, dos átomos. Isso é um conhecimento básico que é uma pesquisa pura. Ele não tem uma aplicação inicial. Ele não tem, pode ter depois, pode ser observada depois. Mas é o que o Godin vai falar aqui, que é uma pesquisa pura que ela é de incalculável valor para todas as indústrias. Ela vai ser importante para todas as indústrias, por quê? Porque apesar dela ser pura e não ter aplicação, ela pode dar as bases para aplicabilidades posteriores. Eu estou falando muito de radioatividade aqui pelo filme da Mary Curr, que a gente acabou de ver. Ela desenvolve uma pesquisa básica de entendimento da radioatividade dentro de um átomo específico, dentro de uma questão específica, que depois a gente vê que ela tem aplicabilidades para fins que são benéficos e para fins que são diferenciados e talvez não sejam tão benéficos para a sociedade como um todo. Mas essa aplicação, o Godin vai falar, e o Vannevar Bush já falava, que ele é de incalculável valor para as indústrias. Por quê? Porque ele vai dar a base para a pesquisa aplicada. Porque essa pesquisa aplicada possui um objetivo bem definido. Há uma finalidade prática para ela. Nós temos uma formatação de algum produto, algum processo, algum serviço específico que vai ser de valor. Então, essa relação da pesquisa aplicada sugere a necessidade e a relevância do modelo linear onde a pesquisa básica gera a pesquisa aplicada. Ok? E, nesse estágio 1, Vannevar Bush vai trazer a importância de dizer que, olha, a pesquisa básica é importante para a pesquisa aplicada, certo? Mas a pesquisa básica, ela não gera resultados no curto prazo, ela é uma pesquisa de longo prazo. E ela não gerando resultado no curto prazo, é muito difícil que ela seja financiada por suportes privados de pesquisa. Não existe uma função econômica, um retorno econômico claro para que empresas, para que setores privados da economia, eles financiem esse tipo de pesquisa. Porque você não vê um horizonte de tempo onde você vai ter um retorno econômico sobre esse investimento. Então, no relatório de Science Daedalus Frontier, Vannevar Bush vai falar, é importante um suporte financeiro público em base regular para essa pesquisa, porque sem o progresso científico, não tem como garantir a direção de novos desenvolvimentos na saúde, de novos desenvolvimentos na segurança, de novos desenvolvimentos para a nação, para um mundo moderno, que é o que ele chama aqui. Então,
o que se defende é que a pesquisa básica e aplicada deviam ser vistas como um subproduto de esforço conjunto. Não haveria sustentabilidade na tecnologia se a pesquisa básica fosse negligenciada. É uma relação direta, aonde, dado que a aplicada é o que importa para a gente aqui, nós temos que suportar a básica. E a grande questão desse relatório era que esse suporte da básica ele tem que ser qualificado dentro de um horizonte público de suporte financeiro. Então essa é a definição do estágio 1 dessa pesquisa. E essa é a definição e o suporte regular e a defesa do relatório de Vannevar Bush. O estágio 2, que nós chamamos de desenvolvimento tecnológico, é quando se entende que existe uma necessidade de um outro aspecto que procede, que vem depois da pesquisa básica aplicada, que é justamente a capacidade de desenvolver aquele produto, aquela nova solução que foi descoberta, que foi inventada. Então, é uma comprovação de viabilidade técnica, é uma comprovação de que é possível estabelecer essas bases numa etapa industrial. Isso é importante para a viabilidade produtiva, daquilo que vem da pesquisa básica aplicada. Como nós falamos em aulas passadas, como nós estávamos falando da questão industrial específica, a escala, o escopo, a viabilidade de custos, ela é importante para ser estabelecida num processo básico de oferta de produtos que seja sustentável para o mercado. Então essa viabilidade, ela vai ser dada pelo entendimento do desenvolvimento dessa etapa, o desenvolvimento do produto. É um novo processo, o produto, de uma etapa que você diz que ela é completa para que ela seja produzida em larga escala. Então isso é importante, isso vai sendo trazido à tona, eu trago aqui essa informação do texto do Pabbit, que a gente vai utilizar muito à frente, mostrando que muito do custo da pesquisa, ela vem no desenvolvimento, vem na capacidade de falar, agora como eu escalo isso? Como que eu torno esse processo escalar para que ele me gere capacidade de custo, capacidade de produção? Então é uma nova etapa do modelo de inovação linear, onde eu insiro o desenvolvimento, onde eu começo agora a falar num termo de pesquisa e desenvolvimento, o P&D, certo? Eu não falo só mais de pesquisa, eu falo de P&D. Isso eu acho que para vocês é muito claro, quando a gente trabalha a nível industrial, da importância de se trabalhar nesses dois aspectos ao mesmo tempo. E essa importância ela vai sendo definida, eu chamo aqui a relação manual de Frascati, porque desde a década de 60 isso já vai sendo implementado dentro dos processos de inovação, e o manual de Frascati é o primeiro manual dado pela OCDE para entender esse processo inovativo. Esse manual de Frascati ele é basicamente dado dentro do modelo de inovação linear, certo? Mas ele vai se desenvolvendo e mostrando a importância da pesquisa e do desenvolvimento na inovação. Esse processo do modelo de inovação linear, ele ainda é aprimorado num terceiro estágio, onde a gente chama de atividades complementares. As necessidades e atividades que são etapas necessárias para transformar todo esse processo que até agora de invenção em inovação. Por que eu estou tentando diferenciar inovação de invenção? Porque essa é como se nós disséssemos que é uma apropriação do mercado, e aqui eu estou chamando a atenção, os economistas se apropriam do modelo, mas é uma apropriação de mercado num processo inventivo. Porque tudo que a gente está dando aqui agora, nesse modelo de inovação linear, era justamente entender como esse processo se dava dentro de um processo científico industrial. Como se ele se desenvolvia dentro de uma pesquisa para um processo de desenvolvimento de produto, mas sem entender a inovação em si, ok? Por quê? Porque a inovação, ela significa a introdução em um mercado. Então, não me adianta, o estágio 3 ele vai trazer a importância de dizer que não me adianta eu inventar se eu não consigo inovar. Então, é importante que a inovação, que a gente entenda que a inovação, ela é o entendimento da viabilidade técnica, mas também da capacidade de se colocar esse produto no mercado. Então, o que eu trago aqui é mostrar o seguinte, é mostrar que a invenção é esse processo inicial de pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento experimental.
Mas esse processo sozinho, ele não é suficiente para garantir retornos econômicos. Porque para garantir retornos econômicos, eu tenho que poder produzir e comercializar esse produto, certo? Eu tenho que garantir que exista um mercado. Se não existir um locus, onde a oferta de um determinado produto ele se encontra com a necessidade da demanda, onde existem pessoas, existem entes que querem consumir aquele determinado produto, eu não posso dizer que eu inovei. Eu posso somente ter inventado alguma coisa. Então, o que nós podemos dizer aqui é que precisa existir uma oferta de tecnologias, mas precisa existir uma demanda por essas tecnologias. E essa demanda por essa tecnologia vai ser dada pela capacidade desse modelo, ao longo do tempo, e dessa inovação, ela ser garantida dentro de um mercado. Isso traz para a gente questões específicas que foram sendo consideradas ao longo desse modelo, que foram trazendo justamente falhas na capacidade desse modelo explicar a evolução da inovação. Porque o que acontece? O modelo ele tem um processo que é, como o próprio nome já diz, é linear, onde existe uma lógica que vai do conhecimento científico para chegar até a aplicação econômica, certo? Essa lógica linear, ela mostra que justificava uma política científica de inovação. Ou seja, eu preciso ter uma política onde o governo garanta uma base científica para que eu possa inovar. E isso levou, logicamente, o investimento de recursos públicos em vários países para a pesquisa básica. A questão da pesquisa básica ela foi sendo levantada de maneira muito clara e relevante para a inovação como um todo, e isso foi levantando vultosos investimentos. O problema é que esses crescentes investimentos em pesquisas básicas eles não levaram exatamente ao bem-estar esperado a partir desse modelo. Significa dizer que, dado o que foi sendo colocado de investimento, se esperava que se geraria muito mais inovação do que se gerou, certo? E isso já traz para a gente uma falha e uma ineficácia clara desse modelo de inovação linear. Porque quando a gente pensa em modelo de inovação linear, e que se eu gerar um investimento em T menos 1 aqui na ciência, eu vou gerar o resultado em T mais 1 ou T mais N na inovação, eu estou querendo dizer que existe um fluxo direto que é sempre válido, isso nem sempre é válido. O que vai sendo considerado é que nem sempre é válido. Esse é um problema que ele pode ser levantado pelo fluxo unidirecional da informação, nem sempre a informação vem por esse fluxo, vamos levantar essa questão aqui para discutir mais à frente. Nós estamos estabelecendo que linear é ciência básica para aplicada para desenvolvimento para o mercado, nem sempre isso é válido, ok? E outra coisa é que a pesquisa de natureza científica ela não é sempre livremente disponível em direção à comercialização. Ela nem sempre vai gerar mercados porque às vezes ela pode ser de capacidades técnicas que ainda não se comprovaram. Pode ser que eu desenvolva uma pesquisa científica básica aqui que ela me gere custos que extrapolam a capacidade de mercado no momento. Então isso nem sempre vai ser válido. Isso vai sendo gerado críticas a partir desse modelo de inovação linear. Vai me trazendo entendimentos de que, olha, nem sempre isso é válido. Pensar que a inovação é sempre empurrada pela ciência, nem sempre vai ser válido. Isso vai gerando novas definições e novas constatações e novas observações sobre as questões de como a inovação se direciona. Esse processo ele vai gerando perguntas, onde não se tem respostas, mas vai se desenvolvendo respostas. Essas críticas elas surgem principalmente a partir dos anos 60, certo? Que vai direcionar diferentes visões sobre quem direciona a inovação. E a pergunta principal que se estabelece aqui é a pergunta que eu coloco aqui no nosso slide. É a ciência que define a introdução de inovação, ou seja, a inovação ela é empurrada pela oferta, ela é empurrada pela ciência e tecnologia, ou é a demanda que influencia no progresso tecnológico? Então, se a gente fala dessa diferença entre Science, Technology, Push, que eu estou falando, ou Demand Pull, isso vai me mostrar que eu estou querendo entender se é a ciência básica que gera a aplicada, que vai gerar novos mercados, ou é a demanda pedindo novos desenvolvimentos que vai gerar um processo de pesquisa básica aplicada e desenvolvimento e que vai me gerar uma produção e venda. Isso é extremamente importante para dizer quais as forças que eu tenho que gerar num processo de política científica e tecnológica.
certo? E essa discussão vai sendo gerada e vai sendo estabelecida principalmente através do trabalho de Schmockler, que ele vai visualizar uma relação muito grande entre tamanho de mercado e crescimento da demanda no processo de atividade inovativa. O que ele vai analisar? Ele vai analisar a evolução de patentes de determinados mercados ao longo do tempo, num processo amplo, que estou colocando aqui 1840 a 1950, e ele vai ver que existe um forte relacionamento entre investimento em indústrias usuárias de bens de capital e patente em setores produtores de bens de capital. O que isso quer dizer quando nós estamos falando? Isso quer dizer que existe uma evidência de que o patenteamento é uma função da demanda. O que isso está me mostrando? Está me mostrando que quando a demanda aumenta em um determinado mercado, existe uma relação muito forte, uma correlação muito forte com patenteamento em mercados anteriores de bens de capital que fornecem produtos para esses mercados. Então ele chama essa atenção falando, olha, será então que o que está fazendo eu inovar não é mostrar que isso daqui está gerando uma demanda muito grande e aí eu começo a inovar num setor anterior que fornece produtos para esses bens? Essa é uma dúvida que começa a surgir e é uma dúvida que começa a falar que pode ser que não seja um processo Science Technology Push, mas um processo Demand Pull. Bom, nós não vamos entrar nisso aqui agora, mas depois a gente pode discutir nas aulas. Esses processos, eles não são mutuamente excludentes, tá? Nós podemos ter determinados setores, determinadas realizações tecnológicas, no qual um seja mais forte do que o outro. Eu acho que principalmente quando a gente fala do mundo atual, eu vou entrar só nesse pontinho, mas depois a gente volta, nós temos um processo de demand pool muito forte na questão de serviços, na prestação de serviços, certo? Quando você fala de modelos de startup, o user experience ele é muito importante, ele é muito definido e ele é muito processado dentro do processo de inovações dentro de startups, até mesmo em pivotar processos para entender como sua demanda está sendo atualizada. Então o demand pool é muito importante, mas em contrapartida o demand pool é muito importante, porém o progresso tecnológico ele é muito importante para poder permitir com que nós geremos demand pool, certo? Então a hipótese demand pool ela vai trazer a importância de dizer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ela vai dizer que o progresso tecnológico ele vai ser controlado por duas forças científicas, distintas, que é justamente o mercado, o que a demanda pede, mas o progresso científico, o que o progresso científico me permite ofertar, ok? Então, é dizer o seguinte, olha, nós não estamos renegando em nenhum momento que a ciência e a tecnologia elas não são importantes, porque o custo da inovação ela não é negligenciável, nós temos um custo para inovar. Então, o progresso científico ele é importante até para diminuir os custos da inovação. O sucesso técnico ele é necessário, mas ele não vai ser suficiente, porque ele precisa do mercado. Então, a gente engloba um pouquinho, mas aqui chega numa relação de importância dupla, certo? E essa observação ela vai ser dinamizada e vai ser justificada até a dizer o seguinte, olha, por que eu digo que isso é importante? Porque quando eu falo da maioria das inovações que são patenteadas no USPTO, eu estou falando do USPTO, é o Sistema de Patentes e Registro de Marcas dos Estados Unidos. No Brasil nós temos o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Nos Estados Unidos nós temos o US Patent and Trademark Office, ok? Que é o similar ao Brasil, mas muito maior, né? Nós estamos falando da maior economia do mundo. Aqui ele está falando, o que estão trazendo aqui o Klein e Rosenberg de 1986 vão mostrar que a maioria das inovações no SPTO não são utilizadas comercialmente. Ou seja, você patenteia, mas você não utiliza comercialmente, apesar de ter patenteado. Então, eu inventei, mas eu não inovei. Esse é um processo. Isso é uma definição que a gente pode falar. Isso não é inovação, tá? Isso é uma invenção. E 3/4 das inovações que é identificada dentro desse texto do artigo de Klein e Rosenberg, eles dizem que foram iniciadas por uma busca das necessidades do mercado. Então nós estamos falando da importância de se olhar o mercado. Não dá para eu ir inovando sozinho aqui sem olhar o mercado. Eu chamo a atenção para vocês, quem aqui não conhece ou talvez não conheça, uma importância muito grande dessa relação Demand Pull e Science Technology Push dentro do próprio ITA é o caso da Quero Educação, que talvez vocês conheçam.
A Quero já deu algumas palestras para a gente dentro do item e mostraram como eles não entendiam o demand pool e se basearam no Science Technology Push, no começo do desenvolvimento dos produtos dele, e deram com burros na água. A partir do momento que eles começaram a entender a relevância das duas forças distintas, é que eles foram conseguindo entender a criação do mercado e se desenvolveram como uma empresa, como uma startup de sucesso. Ok? Então, todos esses processos, eles vão trazer essa importância das forças conjuntas ao longo do tempo. E isso vai trazendo também todas as questões de entender que não é só o demand pool também. Porque nós temos uma importância do papel da demanda, mas nós temos também uma importância do papel da oferta. Então, determinados setores pode ser que uma coisa seja mais importante do que outra, em outros não, como a gente já tem falando, como eu falei de casos de startup, parece que setor de serviços, o user experience é muito importante. Mas, por exemplo, aqui como traz a informação do Freeman, algumas indústrias, elas não se desenvolvem por demand pool, elas se desenvolvem por Science Technology Push. A indústria química, por exemplo, isso é muito importante, porque existe uma demanda, mas pode ser que não exista uma oferta ainda, não exista a capacidade de ofertar aquele produto, ok? Então é preciso que se empurrem pela tecnologia. O nosso caso da pandemia hoje é um caso muito claro. A demanda veio muito antes da tecnologia, mas a tecnologia precisou se desenvolver para fornecer para a demanda. Então, precisou-se de um novo progresso científico e tecnológico para um determinado produto para que ele se desenvolvesse, porque a demanda estava dada já. E na indústria química, farmacêutica, isso é muito claro. A tecnologia, ela depende muito de novos desenvolvimentos em ciência. Eu não consigo melhorar determinadas coisas se eu não desenvolvo ciência, certo? Então, a ciência continua a empurrar em determinados setores e a demanda continua a empurrar em outros setores. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é que existe uma dependência mútua da ciência, e da demanda, tá? Não tem um esquema simplificado, a gente não pode simplificar. Os casos eles são muito diferentes de caso para caso. É o que Freeman chama a atenção aqui, nós precisamos entender a complexidade desse sistema. A palavra complexidade, a palavra sistema, ela vai ser muito importante para a gente quando a gente estiver definindo as novas relações que nós estivemos incorporando. Essa relação ela começa a ser entendida e a gente começa a entender que essa complexidade ela depende também de estágios produtivos. Como outra citação que eu estou colocando, em alguns estágios, ou talvez estágios posteriores da evolução de setores industriais, os requerimentos da demanda eles podem se tornar o principal determinante na direção, certo? Produzindo um comportamento mais demand pool. Mas provavelmente em estágios anteriores, o Science Technology Push ele é muito importante. Então, maturidades setoriais, eles podem apontar diferentes determinantes da inovação. Eu posso estar em setores onde maturidades sejam distintas e eu tenha dependências maiores de algumas coisas e depois eu tenha dependências maiores de outras coisas. Ele não é uma relação de sistemas fáceis e simples de serem entendidos. E aqui eu estou trazendo outros exemplos, que essa dependência da ciência e da demanda, que as inovações focadas no mercado elas não podem ser realizadas sem a devida infraestrutura técnica. Eu estou falando de exemplos de limitação aqui, alguns são mais claros para algumas áreas, por exemplo, termodinâmica de aviões, de automóveis, preparações farmacêuticas, que nós falamos anteriormente, certo? Então, nós estamos falando que uma inovação de sucesso, a demanda e a especificidade técnica, elas devem ser satisfeitas. Nós temos que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Por exemplo, Concorde. O Concorde é um produto de alta capacidade técnica, de uma relação supersônica, o primeiro avião comercial supersônico, cruzava o Atlântico na metade do tempo do Boeing 747, ou seja, nós temos especificidades técnicas dadas, mas nós não tínhamos demanda clara pelos altos custos dessa especificidade técnica. Então tinha capacidade de produzir, mas não tinha demanda. O que isso levou? Isso levou a Cataptar a dizer que não importa que eu tenha um produto muito superior a demais outros produtos, mas importa com que eu tenha essa dependência da ciência e da demanda ao mesmo tempo. O CBA 123 da Embraer é um outro caso bastante importante para essa exemplificação. Quem não conhece esse caso, é um produto da Embraer, procure. É um avião com a hélice invertida, não sei se vocês conhecem, mas que ele foi desenvolvido no começo da década de 90, e ele foi um retumbante
fracasso de mercado. Ele não se colocou no mercado, foram feitos só 2, se eu não me engano, 2 aviões, que foi o protótipo e o avião de teste, e ele não teve mercado. A Embraer não conseguiu vender nenhum produto, porque não satisfez a demanda. Tá? Porém, ele pode ser um fracasso de mercado, mas ele não é um fracasso tecnológico. Ao longo da matéria a gente pode discutir mais isso, porque ele deu as bases para outros desenvolvimentos e até a família do Z1, ok? Dos ARJs. A energia solar limpa é uma outra questão. Ela vai sendo desenvolvida, e se nós falarmos do desenvolvimento dela, nós vamos vendo que ela vai sendo melhor introduzida no mercado conforme especificidades técnicas e de demanda elas vão se colocando juntas ao mesmo tempo, certo? Então, existe fracasso comercial quando custos elevados impedem a rápida difusão. Mas, conforme os custos eles vão sendo diminuídos, a evolução da demanda vai sendo garantida, nós vamos tendo uma dependência maior e capacidades maiores de ofertar esse produto, e esses produtos eles vão sendo melhor recebidos pela junção da capacidade científica e tecnológica e pela junção da capacidade da demanda. Pensem vocês, que eu estou colocando aqui, introdução de energias renováveis e o custo do petróleo. Como vocês acham que isso se desenvolve ao longo do tempo? Eles se desenvolvem principalmente por duas questões específicas, que é capacidade de mercado, que é precificação e quantidade ofertada, custos, certo? E capacidade institucional, como que os formuladores de política, como os governos, eles vão dando esse direcionamento para essas questões específicas, tá? Nós vamos discutir mais sobre essas relações, como elas são importantes para se entender a ciência, a tecnologia e a inovação ao longo do tempo. Então, num contexto simplificado de o que é Science Technology Push ou Demand Pull, nós podemos dizer e levantar essas questões que eu estou colocando aqui. O Science Technology Push é um empurrão da tecnologia, é dado pelas capacidades de oferta, que é realizar P&D, que é capacitação tecnológica das empresas, que é aumentar a capacidade de se ofertar aqueles produtos. Porém, o Demand Pull é dado pelas inovações desenvolvidas em resposta às demandas da sociedade, que é por melhor qualidade, que é por aderir a padrões técnicos, que é por customizar, que é por aumentar a capacidade e a experiência do usuário em relação àquilo. Vejam como aquilo que eu falei dos padrões setoriais e como que a maturidade do padrão setorial vai mudando, talvez isso vá mudando ao longo do tempo no setor de um Technology Push, Science Technology Push, para mais Demand Pull, para melhorar os produtos. No começo eu tinha um carro que servia como um carro, me locomovia, mas ao longo do tempo eu tenho que melhorar a qualidade daquele produto, melhorar as especificações, o aumento da difusão da tecnologia vai fazendo com que eu tenha mais concorrentes e eu tenho que promover melhores experiências do usuário. Essas relações e esse entendimento de a demanda que puxa, a ciência e tecnologia que empurra, ele vai trazendo especificações de entender que esse processo inovativo é controlado por essas duas forças, ok? Então, esse processo de entendimento controlado pelas duas forças, ele vai me trazendo complexidade ao sistema, ele vai me trazendo variabilidade, então vai trazendo informações que nos trazem à primeira tona o que a gente chama de modelo do elo da cadeia, que é entender essa complexidade e variabilidade, entender que não é uma fórmula correta, mas um sistema complexo de diferentes ideias e soluções. E essa complexidade, por esse modelo do elo da cadeia, que vai sendo traduzida na década de 80, início da década de 90, ele vai me trazendo esse entendimento que essas complexidades elas têm que ser embutidas dentro da importância e de como a gente entende o processo inovativo. Porque são comportamentos variáveis de problemas de mercado, de estados do conhecimento, que variam de indústria para indústria. Tem indústria que é mais simples, tem indústria que é mais complicada, tem firma que tem capacidades diferentes, tem firmas que não têm. Tem capacidades diferentes de transportamento tecnológico, tem setores onde a tecnologia transborda de maneira mais clara e mais direta, tem setores onde é muito mais difícil transbordar a tecnologia. Eu tenho diferentes taxas de retorno dentro das indústrias, que é a taxa de lucratividade para aqueles setores. Eu tenho dependências setoriais, às vezes eu tenho indústrias que dependem de outras indústrias, então eu não consigo inovar nessa indústria se a outra não tem uma solução para mim. Então, essas dependências elas vão criando complexidade. E essa complexidade vai sendo dada dependendo do modelo do elo da cadeia. E esse modelo é importante, e eu trago aqui uma relação dentro dessa importância dele,
E só para mostrar como que essa relação ela vai gerando essa complexidade e vai gerando interdependências dentro do processo de inovação. E pensem, por exemplo, essa cadeia maior de baixo, onde nós começamos com o mercado potencial, que gera invenção, que gera um detalhamento e que gera até uma distribuição no mercado, seria um processo demand pool, onde eu vejo o mercado potencial e vou gerando essas capacidades dentro dessa relação. Só que dentro desse processo, desse mercado específico, eu tenho uma relação entre ainda um processo que é um determinado setor de pesquisa, que eu estou chamando talvez de ciência básica. Então, o que o modelo do elo da cadeia, ele está me mostrando aqui que eu tenho vários feedbacks, eu tenho vários loops de relacionamento entre essas áreas que vão me gerando essa complexidade do sistema. Por exemplo, nós temos o relacionamento C, que é o que ele chama de cadeia central de inovação, que vai passando dentro desses todos os processos, que são os processos que se desenvolvem dentro do modelo de inovação linear, onde sai do mercado potencial, eu tenho um processo de inovação que me gera uma invenção, que me gera um design, que me gera uma produção, que me gera uma distribuição para o mercado. Só que, além disso, eu tenho outros processos de definição, como, por exemplo, os processos K, certo? Que são os links entre o conhecimento e a pesquisa básica, que vai me dando trajetórias possivelmente de retorno. Por quê? Porque eu posso beber da fonte na pesquisa básica, em qualquer um desses processos. Se eu estou inventando, em algum momento eu posso beber da fonte de falar, olha, determinada pesquisa básica que foi desenvolvida em tal época ou por agora pode me dar bases de conhecimento para eu conseguir melhorar esse processo aqui. Então eu bebo dessa fonte e bebo da fonte da ciência e da inovação. A ciência promulgando possibilidades de inovação. Então eu tenho uma Science Technology Push nessa questão aqui. Eu posso ter relações, por exemplo, que ele está chamando de D aqui, de uma ciência para inovação radical, que é uma ciência tão melhorada no sentido de oferecer determinado tipo de produto que me gera uma inovação radical, que é uma nova inovação gerando um novo mercado ou um produto tão melhorado que os demais produtos, que me traz ganhos de mercado tão amplos que eu gero um novo mercado, eu gero um potencial mercado com uma determinada capacidade que retira do mercado meus concorrentes. Eu tenho uma ligação direta entre uma fase inicial de invenção e uma realização do mercado específico. Eu tenho também, pelo lado contrário, um novo produto que pode ser desenvolvido e melhorar a capacidade científica. Por exemplo, o que eu estou chamando aqui, um microscópio, um novo produto que seria, por exemplo, os aceleradores de partículas, como o Sirius, que está sendo construído no Brasil. Isso é inovação ajudando a ciência, porque agora, por eu conseguir acelerar a partícula de maneira mais clara, eu posso ajudar na ciência a melhorar a capacidade de pesquisa básica para entender os fenômenos, as particularidades de determinados produtos, de determinados novos conhecimentos científicos. Então eu tenho esse loop que não é exatamente da pesquisa melhorando a inovação, mas da inovação melhorando a pesquisa, ok? E esses loops, eles vão se complementando e vão se estabelecendo ao longo do tempo, no qual eles vão indo, vão voltando. O F, por exemplo, que eu coloco aqui é um feedback, que pode ser importante, que é pivotar, é modificar o processo a partir do momento que eu utilizo e vejo no mercado, e gera essa complexidade de sistema que vão me mostrando que nós precisamos entender os fenômenos de maneiras específicas. Nós precisamos entender que esses fenômenos eles não são os mesmos para todas as questões. Eles não vão nos mostrar relacionamentos iguais, eles podem ser diferentes. E o que eu chamo a atenção aqui para a última frase da nossa aula de agora é que os avanços eles apontam que características como a cumulatividade da tecnologia, as oportunidades da tecnologia e a capacidade de apropriabilidade da inovação, eles são diferentes em cada setor industrial. E não é apenas sobre a questão da empresa, sobre a concentração de mercado e sobre a demanda que geram estímulos diferentes para inovar, mas essas questões elas vão gerando capacidades, diferentes intensidades de capacidade de inovação nas indústrias, que me chamam a atenção para a complexidade dos sistemas que se estabelecem. Então isso vai gerando todo um arcabouço de entendimento para dizer que a inovação não é simples e trivial.
Vejam que nós saímos de um processo de modelo de inovação linear, fomos para um processo para entender a relação da demanda e chegamos a um processo de complexidade sistêmica, para entender sobre todas essas complexidades. Para que a partir daí a gente consiga deduzir aquilo que a gente quer utilizar para o restante da nossa matéria, do restante da nossa análise, que é o modelo mais utilizado hoje em dia para entender os processos de inovação e para entender as complexidades setoriais da inovação. É dizer que os setores são diferentes, ok? E os setores são diferentes e a forma como esses setores são suscitados, são identificados e são potencializados dentro dos modelos sistêmicos, eles também vão ser diferentes. Essa é uma questão que fica para a nossa próxima aula. Até lá!